Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, meu irmão e minha irmã. Hoje a nossa leitura se concentra nos capítulos 8, 9, 10 e 11 do livro de Gênesis, que narram o recomeço da humanidade após o dilúvio e revelam o plano soberano de Deus para a história. Em leitura anterior, em Gênesis no capítulo 4, nós vimos o impacto do pecado nos relacionamentos humanos com a tragédia de Caim e Abel. No capítulo 5, nós lemos acerca da genealogia de Adão até Noé, destacando principalmente a figura de Enoque, que andou com Deus. No capítulo 6, a corrupção da humanidade que levou ao juízo divino, ao mesmo tempo que Noé encontra graça e foi escolhido para construir a arca. No capítulo 7, o dilúvio, que revela tanto o juízo de Deus quanto a misericórdia, preservando Noé, sua família e os animais. No capítulo 8, após o dilúvio, Deus lembrou-se de Noé e sua família e as águas começaram a baixar. Novamente aquela linguagem antropomórfica, né? Dizendo que Deus lembrou-se. Na verdade, Deus nunca esqueceu, né? Mas para que a gente possa entender alguns aspectos divinos, tem que ser numa linguagem que seja compreensível para todos nós. Então Deus lembrou-se de Noé e sua família e as águas começaram a baixar. A arca finalmente repousou nos montes de Ararat, que é uma região que hoje é conhecida como o leste da Turquia. Nesse local, então, nós temos um marco geográfico, e não somente um marco geográfico, mas também espiritual, porque a partir do Monte Ararat nós temos o recomeço da humanidade. O primeiro começo foi entre o Tigre e o Eufrates, no Jardim do Éden, e o segundo, a partir do Monte Ararat, eles vão descendo e ocupando a mesma região também, entre o Tigre e o Eufrates, o Vale da Mesopotâmia. Alguém pode perguntar o que aconteceu com o Jardim do Éden? Talvez a resposta mais simples é que ele foi também tragado, sepultado pelas águas do dilúvio. Noé, em sua busca por sinais de que a terra estava seca, ele envia primeiramente um corvo e depois uma pomba. O corvo, que é um animal impuro, considerado assim pelos judeus, e na verdade é um animal que se alimenta de carniça, de carne podre, ele não retornou, talvez encontrando alimento em meio aos restos deixados pelo dilúvio, talvez simbolizando que mesmo diante daquela tragédia, mesmo diante da morte, havia possibilidade da vida. Agora a pomba é um símbolo já de pureza. A pomba então foi solta 3 vezes, numa delas ela traz um raminho de oliveira, indicando que a vida estava florescendo. E aí a lição que a pomba nos traz é que a vida já estava retornando a partir deste ramo de oliveira. Assim que saiu da arca, Noé fez um sacrifício a Deus, reconheceu com gratidão a fidelidade divina, o seu cuidado, a sua proteção e ofereceu então este sacrifício. E em resposta, Deus estabeleceu uma promessa que nunca mais destruiria a terra com o dilúvio. O arco-íris, um sinal que até hoje aparece em tempos chuvosos, foi dado como sinal dessa aliança, um lembrete da misericórdia divina que sempre triunfa. No capítulo 9, Deus abençoa Noé e seus descendentes, reiterando a ordem de frutificar e multiplicar, a mesma ordem que tinha sido dada a Adão e Eva. Ele também instituiu a sacralidade da vida, proibindo o consumo de sangue e declarando que quem derramasse sangue humano responderia perante ele. Esse mandamento ressalta o valor da vida como reflexo da imagem de Deus. E aqui também nós encontramos a aliança noaica, né, selada pelo arco-íris, esse símbolo que nos lembra que Deus é fiel às suas promessas, mesmo diante das falhas. E falando em falhas, o episódio da embriaguez de Noé
nos ensina que mesmo os escolhidos por Deus são vulneráveis ao pecado. Quer dizer, mesmo Noé sendo considerado uma pessoa íntegra, fiel, ele também cometeu os seus erros. Apesar, né, de que talvez ele não tivesse conhecimento, né, de que a uva fermentada pudesse dar origem ao vinho, uma bebida que é alcoólica, né? Mas, no entanto, o que nós podemos perceber é que esse episódio mancha a biografia de Noé, que se desnuda, é ridicularizado de tal, possivelmente por Cã e o seu filho Canaã, e Noé então lança uma maldição a Canaã. Esse texto é interessante, que a gente precisa até se deter um pouco em relação a ele, porque essa maldição também foi muito mal compreendida. Os filhos de Cã dão origem a grande parte dos povos da África, do Egito, da Líbia e outros povos, mas também dá origem aos cananeus, que ficavam na região que hoje a gente conhece, que é a região da Palestina. Existe uma tradição terrível, né, que nós até citamos quando houve a maldição de Caim, de que essa maldição que recai sobre Cã seria uma maldição que recairia sobre a África e sobre os negros. Mais uma vez, uma leitura racista das Escrituras. De forma nenhuma, essa maldição ela recai sobre a África, ela recai especificamente sobre Canaã, que é o povo que depois vai ser conquistado pelos israelitas. E outro aspecto também, essa maldição ela foi mencionada por Noé, não é uma maldição que Deus menciona. Esse texto é mais um texto explicativo, ou até mesmo um texto que indica o que vai acontecer futuramente. Talvez um texto até profético, porque primeiro que Noé não tinha condições de amaldiçoar ninguém no estado que ele se encontrava, né, depois de uma ressaca. E uma maldição, ela não, uma maldição humana, ela não pega, e não tem poder em si, né, para alterar a vida de quem quer que seja. Mas o que nós podemos perceber nesse texto que é uma indicação, talvez uma profecia do que vai acontecer com Canaã no futuro. Os povos cananeus são, então, vencidos pelos israelitas. Isso vai acontecer muito tempo depois, né? Haverá a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, depois os 400 anos de escravidão que o povo vai passar no Egito, depois na volta com Moisés, aí sim haverá a conquista, depois com Josué haverá a conquista então de Canaã. No capítulo 10 nós temos um texto muito importante, que é a tabela das nações. Aqui a genealogia dos filhos de Noé, a partir de Sem, Cã e Jafé, que descreve como os povos se espalharam pelo mundo. É o registro mais antigo das nações. É conhecido como Tábua das Nações. De Jafé vieram os povos europeus e asiáticos. De Cã, os povos do Oriente Próximo e os africanos. E de Sem, os povos semitas, incluindo os hebreus e até mesmo os árabes. É interessante notar que são 70 nomes mencionados entre nações, cidades e também pessoas. 70, novamente, é um número que deriva de 7, né, mostrando o que? Plenitude. Então nós temos aqui todas as nações representadas, todos que descendentes de Noé, que simbolizam a totalidade da humanidade. E tem um aspecto missiológico que muitas vezes passa desapercebido. O número 12, que nós vamos ver adiante, está relacionado com as 12 tribos de Israel. O número 70, a totalidade da humanidade. No Novo Testamento, Jesus, ele envia os 12 apóstolos, mas também envia 70 discípulos.
destacando simbolicamente que a missão do Evangelho não é só para o povo de Israel, mas é para todas as nações da terra. Então, aquela ideia de que a Bíblia muitas vezes apenas privilegia Israel, ela é errada, porque desde o começo de Gênesis nós percebemos que Deus está tratando com a humanidade como um todo. E esse paralelo nos lembra que Deus também não apenas dispersa, mas também une conforme o seu plano redentor. É o que nós vemos, por exemplo, no capítulo 11, na Torre de Babel. A Torre de Babel, ela era um zigurate. Um zigurate eram torres escalonadas, construídas pelos antigos sumérios, babilônicos e assírios, que eram torres em forma de pirâmides. Na época era muito comum a construção de pirâmides, tanto é que o Egito também construía grandes pirâmides. E essa Torre de Babel, ela foi construída justamente quando a humanidade começa a buscar a sua própria glória, resolve construir uma torre para alcançar o céu. Esse ato de orgulho e autossuficiência desafiava a soberania divina. Então Deus confundiu as línguas, dispersando os povos, mostrando que essa separação, que embora pareça um castigo, foi necessária justamente para que o mal ele não se multiplicasse tão rapidamente. Que é uma coisa que nós podemos perceber hoje, né? O fato de as barreiras linguísticas caírem e termos, por exemplo, uma comunicação, que é uma comunicação tecnológica muito mais avançada hoje, através da internet, através do mundo digital, multiplica o mal também. Nós não temos apenas uma internet, nós temos uma deep web de pessoas que são criminosas, que estão espalhando terríveis informações, conluios, crimes como pedofilia, prostituição e uma série de coisas através da internet. E o que a gente pode perceber é que quando não existem limites para que o homem se comunique, o mal também ele se multiplica. É o que nós vemos nas grandes cidades. Numa cidade do interior com menos pessoas, nós temos menos criminalidade. Mas numa grande cidade, nós vemos o quanto o mal, a miséria, a pobreza, o crime se espalham nas ruas. Agora, o que acontece em Babel é revertido no Novo Testamento. No dia de Pentecostes, nós vemos o inverso dessa dispersão. Quando os discípulos de Cristo, os apóstolos, os 120 que estavam reunidos no mesmo lugar, recebem o derramamento do Espírito Santo, o Espírito Santo os capacita para que eles falem em outras línguas e assim unem os povos diferentes na compreensão do Evangelho. Então a verdadeira unidade ela se dá a partir do Evangelho de Cristo Jesus. Essa restauração nos mostra que Deus deseja unir a humanidade por meio de sua graça. O que acontecerá no futuro, quando Deus consumar todas as coisas. Por fim, a genealogia de Sem apresenta nesse capítulo, que é apresentado nesse capítulo, nos leva a Abraão. Ele é chamado por Deus, deixa Ur dos Caldeus, que ficava na Mesopotâmia, era uma cidade da Suméria, marcando o início de um plano que culminaria na redenção da humanidade por meio de Jesus. Então Deus, ele não escolhe propriamente um povo, Deus escolhe um homem, que é Abraão, e a partir da descendência de Abraão é que nascerá então Jesus Cristo. E essa história então ela vai ser contada a partir do capítulo 12. Podemos dizer, a partir desses capítulos, que Deus é fiel, é soberano, que Ele conduz a história humana com seu propósito e também com misericórdia. E Ele nos chama à gratidão, à humildade, à confiança nele. E assim como Noé, nós somos convidados a viver uma vida íntegra,
reconhecendo a sua bondade e obedecendo ao seu chamado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até a próxima leitura.